Senhor, a tua filha como tu quer e fala conosco, Senhor. Em nome de Jesus. Deus, tu és fiel. Oh, Espírito Santo. Maravilha. Oh, Deus eterno. Aleluia. Glória a Jesus. Salve a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém? Aproveitando que a igreja se encontra de pé, abra as suas Bíblias no livro, aleluia, de 2 Crônicas, capítulo 7. Louvado seja o nome do Senhor. Onde o Senhor irá falar ao meu e ao teu coração. Amém, igreja? 2 Crônicas, capítulo 7. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Bendito é Ele. Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Glorifique a Deus, igreja, porque independente de quantidade de pessoas, Jesus está em nosso meio. Louvado seja Deus, o importante é a presença dEle. Louvado seja Deus que é o dono da festa e digno de toda a honra, de toda a glória, de todo louvor e de toda exaltação. Amém, igreja? 2 Crônicas, capítulo 7, vamos estar lendo a partir do versículo 1, que diz assim: o teu título, o fogo e a glória de Deus são os sinais da sua aprovação. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 1. E acabando Salomão de orar, desceu o fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. E os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. E todos os filhos de Israel, vindo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, encurvaram-se com o rosto em terra, sobre o pavimento, e adoraram e louvaram ao Senhor, porque é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. E o rei e todo o povo oferecia sacrifícios perante o Senhor. Louvado seja Deus. Aleluia. Vamos para o versículo 7. E Salomão santificou, versículo 8, igreja. E assim naquele tempo celebrou Salomão a festa 7 dias, e todo Israel com ele, uma muito grande congregação, desde a entrada de Amate até o rio do Egito. E ao dia 8º celebrara o dia da restrição, porque 7 dias celebrara a consagração do altar, e 7 dias a festa. E no dia 23º do 10º mês, o rei deixou o povo para as suas tendas, alegres e de bom ânimo, pelo bem que o Senhor tinha feito a Davi e a Salomão e a seu povo de Israel. Para encerrar o versículo 14, que diz assim: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Sente glorificando e exaltando o santo nome do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Igreja, nós sabemos e conhecemos a história do rei Salomão, o qual, orando ao Senhor, aleluia, em vez de ele pedir qualquer coisa, aleluia, pedir riqueza, pedir vitória sobre, aleluia, os seus inimigos, ele pede a Deus que lhe dê sabedoria para liderar o seu povo, para liderar o povo de Israel, o povo a qual Deus colocou em suas mãos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E o Senhor lhe deu, aleluia, o sacerdor, tanto do pedido de Salomão, que não só deu a ele toda a sabedoria, mas também deu muitos tesouros, aleluia, a riqueza. Louvado seja o nome do Senhor, deu fama. E Salomão foi um dos reis mais sábios e ricos daquela época. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E a Bíblia nos diz, igreja, que Davi, pai de Salomão, aleluia, propôs em seu coração construir um templo para adoração ao Senhor Jesus. Louvado seja Deus, porém, apesar do Senhor ter se agradado do
este ato, mas ele continuou com seus projetos, ele continuou com a consagração, com a construção do templo, ele não parou. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia nos diz, igreja, no capítulo 7, ao qual nós lemos, que acabando Salomão de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e o sacrifício, e a glória do Senhor encheu a casa. Louvado seja Deus, este fogo, louvado seja Deus, representa, igreja, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, a presença de Deus no meio do seu povo, e a confirmação de que Deus estava na casa, de que Deus estava presente, de que Deus havia se agradado e confirmado a consagração do templo para adoração ao Senhor Jesus Cristo. O fogo que desceu na casa foi a própria presença de Deus. Abraço, Aisha, abraço, leva na ração em terra. Este fogo ainda está presente em nosso meio. Este fogo ainda está disponível para a minha tua vida. Aproveita o Espírito Santo de Deus, mas presta atenção. Salomão, aleluia, ele convoca ali os chefes da tribo, louvado seja Deus, os anciões, os príncipes, os filhos de Israel. Ele convoca todo aquele povo, eles se preparam para a consagração daquele templo. O Senhor só manda, aleluia, o fogo do céu, só enche a casa com a sua glória. Depois que o povo está reunido, depois que o povo se prepara, depois da consagração do templo, está entendendo que Deus está falando? Ai filho, ai filha, eu ainda quero se fazer presente no meio do meu povo, mas eu estou à procura de verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Eu estou à procura de um povo unido, de um povo que se une para buscar a minha presença. Eu estou à procura de um povo que se prepara para entrar em minha presença. Eu estou à procura de um povo que se preocupa em consagrar o templo para ser cheios do meu Espírito. Glória a Deus. Aqui está falando de um templo físico feito pela mão do homem, de tijolos, louvado seja Deus, e outros materiais de construção. Mas esse templo hoje é o meu e o teu corpo. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, o fogo e a glória de Deus desceu sobre aquele templo. Louvado seja Deus, mas após a morte e ressurreição de Jesus Cristo, igreja, nós é que passamos a ser templo e morada do Espírito Santo de Deus. E assim como Salomão consagrou o templo para que a glória de Deus descesse na casa, é necessário o rebaixo e a mandarração. Aisha, abraço, a mandarraçúbria. É necessário que você consagre o nosso templo. É necessário que você consagre o nosso corpo para o Espírito Santo descer sobre a minha e a tua vida, terra. Ei, você não é só um rostinho bonito, você não é só um corpo, ou não tem uma roupa bonita, um sapato bonito. Você é templo e morada do Espírito Santo de Deus. Então gere e cuide do seu templo. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Muitos hoje em dia não sentem mais a graça porque não se preocupa, aleluia, em se preparar, não se preocupa em consagrar o templo, não se preocupa em buscar a presença. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Hoje um de culto de domingo, aleluia, louvado seja a glória a Deus que Jesus está na casa.
aumentar, de tantas pessoas que tinha. Hoje em dia, independente do tamanho da igreja, independente do tamanho do templo, independente se seja uma igreja mais batista, mais pentecostal, são poucas pessoas que ainda vão para a casa do Senhor. São poucas pessoas que ainda têm sede, que ainda, louvado seja Deus, sede e vontade de adorar. São poucas pessoas, igreja.
Porque hoje em dia as igrejas fazem 1, 2, 3 dias de festividade, o povo fica com pressa para ir embora. O povo fica já, aleluia, agoniado, olhando para o relógio. Louvado seja Deus. Outro dia eu vi uma pessoa dizer: mas a gente passou 3 dias de festividade, foi cansativo e foi isso e aquilo. Realmente é cansativo, mas é gratificante. Louvado seja Deus. A gente se cansar, igreja, para benefício do reino do céu. A gente se cansar por estar na casa de Deus, adorando, sentindo a presença dele, buscando. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Cada dia, cada momento, cada segundo que nós passamos na presença do Senhor, igreja, é ganhar tempo. Ninguém perde tempo quando está na presença de Deus. Nós temos que nos alegrar com cada chance, com cada oportunidade que o Senhor nos dá em sua presença. Seja 2, 3 dias de festa, vamos dar o nosso melhor para Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Vamos nos alegrar e estar na casa do Pai. Vamos nos alegrar e estar na presença de Jesus, igreja, porque nós ainda estamos no tempo da graça, mas haverá um tempo que, aleluia, o tempo da graça vai ser retirado, porque o Espírito Santo de Deus vai ser retirado da terra junto com a igreja de Cristo. Mas muitos vão ficar para trás e vão procurar uma igreja para adorar ao Senhor, vai procurar o Espírito Santo, mas não vai mais encontrar. Vai dizer: cadê aquele povo barulhento, aquele povo maluco que ficava todo dia na igreja, aquele povo que gritava, aquele povo que louvava, aleluia, que pregava, aquele povo que ficava o tempo todo falando de Jesus, aquele povo maluco que mesmo sofrendo, mesmo passando por luta, estava com um sorriso no rosto. Cadê aquele povo? Aleluia, e não vai encontrar, porque aquele povo vai estar na glória. Vamos buscar ao Senhor enquanto é tempo, igreja. Vamos buscar ao Senhor enquanto Ele está nos dando chance e oportunidade. Vamos consagrar o nosso templo ao Senhor. Vamos nos encher do Seu Espírito Santo. Vamos aproveitar cada oportunidade na presença do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz, igreja, que o povo vai embora alegres e de bom ânimo. Muitas das vezes o povo, hoje em dia, o culto mal termina. Aleluia, já está olhando para o relógio com pressa para ir embora. E muitas das vezes está reclamando: o culto terminou tarde. Mas a palavra foi dura. Mas o louvor foi frio. Mas a igreja foi assim, foi assada. Aí sai questionando, sai reclamando.
Senhor. Ao receber as bênçãos, o povo se colocava de pé. Louvado seja o nome do Senhor. Agora o versículo 13. Porque Salomão tinha feito uma base de metal de 5 côvados de comprimento e de 5 côvados de largura e 3 côvados de altura, e a tinha posto no meio do pátio, e pôs-se nele, aleluia, nela em pé, e ajoelhou-se em presença de toda a consagração de Israel.
Deus nos dá 4 instruções. Aleluia, para um verdadeiro avivamento no meio do seu povo. Para um verdadeiro avivamento é necessário nos humilhar perante o Senhor. É necessário nos prostrar, nos lançar aos pés do Senhor. É necessário, aleluia, humildade para reconhecer a nossa pequenez diante do Senhor, para reconhecer o nosso pecado, as nossas falhas perante o Senhor. Aleluia. A segunda, louvado seja a segunda instrução é orar. Louvado seja Deus, é uma arma secreta que o crente tem para vencer o pecado, para ter um avivamento, para ter resposta de Deus, é através da oração. Mas também a Bíblia diz: e buscar a minha face, buscar muito mais que uma simples oração que pode ser resumida, aleluia, em um simples pedido perante o Senhor. Buscar a face do Senhor requer, aleluia, louvado seja Deus, que você insista, que você persevere, que você continue orando, buscando a presença do Senhor até obter resposta dos céus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Tem orações, igreja, que a gente ora ali: Senhor, então o controle disso aqui, abençoa aqui, amém. Deus recebe, aleluia, ele escuta e responde de imediato. Mas tem oração que Deus não vai responder de imediato. Sabe por quê? Porque Ele quer de mim, de você, perseverança, insistência. Ele quer que você persevere em oração, buscando a sua face, porque através da perseverança Ele molda o nosso caráter, Ele molda a nossa fé, Ele nos ensina a sermos dependentes dEle, Ele nos ensina, aleluia, a reconhecer que todo poder e autoridade está nas mãos do Senhor, e através da nossa perseverança nós estamos mostrando que nós acreditamos, que nós cremos que no tempo certo a resposta virá. Aleluia. Através da perseverança nós estamos mostrando: Senhor, eu creio que a minha resposta chegará. Senhor, eu creio no avivamento da parte do Senhor. Senhor, eu creio que a minha vitória virá. Louvado era abraço e abraço, abraço, ainda abraço, é necessário que você busque a face do Senhor e persevere em oração, e continua dizendo, aleluia, se converter dos seus maus caminhos, aleluia, se arrepender dos nossos pecados,
Senhor. Jesus nos escolheu como casa de morada para o seu Espírito Santo. Mas para encerrar, igreja, a Bíblia diz que o Senhor, aleluia, Ele dá algumas condições para Salomão, para que o seu reinado prospere. Louvado seja Deus, que ele deveria continuar, aleluia, em santidade, adorando o Senhor. Ele não poderia se corromper, se voltar para ídolos, para deuses pagãos. Ele não poderia pecar contra o Senhor. Se ele continuasse em obediência, o seu reinado prosperaria. Louvado seja o nome do Senhor. Mas, aleluia, se ele pecasse, se ele se voltasse contra Deus, se ele se voltasse a adorar ídolos, a deuses pagãos, louvado seja Deus, o seu reinado seria destruído, seria acabado. E isso de fato aconteceu. Nós sabemos o final da história de Salomão, que ele, aleluia, terminou pecando contra o Senhor. Louvado seja Deus. Ou seja, o que Deus está falando comigo, contigo: ei filho, ei filha, eu tenho promessas para a tua vida. As promessas estão de pé, mas permaneça em obediência, permaneça fiel até o fim. Busca a minha face, me adore em espírito e em verdade. Consagre o seu templo. Enquanto tu continuar em obediência, as bênçãos continuarão de pé. Mas se corromper, se pecar contra o Senhor, aleluia, da mesma forma que a obediência tem as suas bênçãos, a desobediência tem as maldições. Para encerrar, igreja, vou estar deixando só um versículo para a nossa meditação. No livro de Atos, capítulo 3, versículo 19, João diz assim: arrependei-vos. Isso é para a nossa meditação. Guarde essa palavra no teu coração. É para todos nós. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que seja apagados os vossos pecados, e venha assim os tempos, aleluia, do refrigério pela presença do Senhor Jesus Cristo. Amém, igreja? Louvado seja Deus. E aquilo que eu não pude falar, o Espírito Santo de Deus possa completar